Esse é um dos suplementos mais consumidos ao redor do mundo, tanto por pessoas que querem aumentar o seu rendimento físico e ganhar mais massa muscular, ou então até mesmo para aquelas pessoas que não querem ficar doentes. E eu estou falando da glutamina, recomendada por vários profissionais da área da saúde, ou então até mesmo por amantes da nutrição. Mas, será que de fato a glutamina funciona e ela é efetiva? Se você quiser saber mais, fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje nós vamos conversar sobre a suplementação de glutamina. Você já ouviu falar sobre suplementação de glutamina? Eu aposto que sim. Antes da gente começar, se você é inscrito no canal, já dá aquela moral, deixa o like pra mim. Se você ainda não se inscreveu, considere se inscrever para você se manter atualizado ou atualizada dentro da área da nutrição. Pessoal, o que acontece aqui é que a glutamina é o aminoácido mais abundante que nós temos no nosso corpo. O que isso significa? Que nós conseguimos produzir essa glutamina e dessa forma nós vamos encontrar esse tipo de aminoácido em vários tecidos do nosso organismo, inclusive dentro das nossas células musculares. Lá nas nossas células musculares, a glutamina ela consegue fazer com que essa célula ela aumente de tamanho, basicamente por duas razões. A primeira delas é que a glutamina ela consegue proporcionar um aumento de síntese de proteínas dentro da nossa célula muscular. Além do mais, a glutamina estimula para que essa célula muscular ela passe a guardar, a armazenar mais glicose na forma de glicogênio muscular. Isso é muito legal, porque além da célula ela aumentar de tamanho, você ter uma hipertrofia ali da sua célula muscular, essa célula ela também tem mais energia para que você possa utilizar durante contrações musculares derivadas aí provenientes do exercício físico. Então a glutamina ela é muito importante para o nosso metabolismo energético e para várias funções do nosso organismo. Então é claro que você já deve estar pensando, hashtag partiu tomar glutamina. Calma que não é por aí, uma coisa que você pode fazer agora é deixar o like aqui para mim, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu vou explicar para vocês por que não partiu tomar glutamina pensando em aumento de rendimento físico ou então até mesmo em modificação da composição corporal. Em 2018, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva publicou um artigo que eu acho muito legal. Eu vou projetar na tela aí para vocês o título desse artigo. E eles falam lá sobre várias recomendações de nutrientes e até mesmo de suplementos. E eles classificam esses suplementos em três categorias. A primeira delas seriam suplementos com grau de eficiência muito alta, de eficácia muito alta e que são seguros de serem suplementados. A segunda categoria são suplementos que as evidências científicas elas carecem de mais estudos e também não se sabe muito bem sobre a eficácia, a real eficácia e segurança desses suplementos. Agora, o terceiro grau desses suplementos são suplementos que assim não têm evidência científica nenhuma, eles não são muito legais de serem suplementados e eles basicamente recomendam você ficar longe desses suplementos. Além dessas três categorias, eles dividem esses suplementos em suplementos destinados ao rendimento físico, ao aumento de performance física, ou então até mesmo a segunda das categorias seria ali suplementos para você aumentar sua massa muscular, fazer uma modificação na sua composição corporal. E a glutamina ela é classificada no nível 3, ou seja, fica longe desse suplemento, tanto para aumento da massa muscular, quanto para a melhora do seu rendimento físico. Então se você suplementa glutamina pensando nesses dois quesitos, cara, acaba não sendo interessante de você suplementar. Aí você deve estar pensando, pô Jeff, mas eu não tomo glutamina para eu ficar fortão e também não tomo glutamina porque eu quero melhorar meu rendimento físico. Eu tomo glutamina porque a minha Nutri mandou, ou o meu Nutri mandou, ou o meu médico ou minha médica mandaram para que eu não fique doente. Será que de fato a glutamina vai ser interessante para você? Em 2017, o Exercise Immunology Review publicou um artigo científico de imunometabolismo aí para o exercício físico, que é muito legal esse artigo científico, e eles falam sobre a glutamina lá. O que acontece aqui, pessoal,
é que a glutamina ela consegue fornecer nitrogênio para que as estruturas das nossas células elas sejam reparadas se houver algum dano, ou então até mesmo para aumentar a síntese de DNA, quando as células elas vão passar por expansão clonal, quando você tem uma célula e ela vai formar vários outros clones. O que acontece é que essa expansão clonal, normalmente ela ocorre quando o seu sistema imune ele está ali tentando combater um adversário, e essa expansão clonal ocorre principalmente em um tipo de célula chamada de linfócito. Esses linfócitos eles são como se fossem os generais do nosso organismo. Então você tem que os linfócitos são células do nosso sistema imune que são extremamente importantes, e esses linfócitos se beneficiam da glutamina. Somado a esses fatos aí que eu falei para vocês sobre as células do sistema imune, o que as pessoas começaram, os pesquisadores começaram a reparar, e até mesmo treinadores físicos, que pessoas que faziam um exercício muito extenuante, como por exemplo maratonistas, depois de 48 horas ou um tempo aproximado desse, essas pessoas elas acabavam ficando doentes. Basicamente, o exercício extenuante ele é um estresse para o nosso corpo. E aí, durante esse período de estresse, o seu sistema imune ele diminui a capacidade dele de responder frente a inimigos, frente a adversários. E durante esse momento em que o sistema imune está embaixo, que a gente vai chamar de imunodepressão, você tem ali micro-organismos que podem fazer com que você pegue uma gripe, pegue um resfriado ou algo do tipo. E aí os pesquisadores eles começaram a ver que durante esse momento em que você tem a imunodepressão, a glutamina ela diminui em 25%. Ou seja, você sabe, você junta as informações que os linfócitos, as células do sistema imune precisam de glutamina, o cidadão fez o exercício extenuante e ficou doente, e você sabe que a glutamina diminui depois desse exercício extenuante. Qual que é a solução? A solução, obviamente, é de suplementar glutamina. Por quê? Dessa forma, os linfócitos vão se beneficiar, seu sistema imune não vai passar por uma imunodepressão e você vai ficar tranquilão, de boa. Essa é a hipótese, esse é o cenário de quem pensa na suplementação de glutamina para o sistema imune para não ficar doente. Mas será que ele funciona? O fato é que esse artigo científico que eu estou mencionando para vocês, ele ressalta todos esses pontos e ele fala que, embora a glutamina do seu corpo ela reduza em 25% do total, ou seja, fica só com 75% da capacidade, esses 75% eles são o suficiente para que o seu sistema imune consiga trabalhar. Ou seja, se você está suplementando glutamina pensando em beneficiar seu sistema imune, parabéns, você está jogando dinheiro fora. E vou resumir com duas palavras: parabéns. Pô, Jeff, mas então a suplementação de glutamina não serve para nada? Serve sim. É interessante você pensar que todas as células do nosso corpo, elas precisam da glutamina, elas utilizam a glutamina. E é legal você suplementar a glutamina se você tiver alguma doença no seu trato gástrico, que acomete seu trato gastrointestinal. Se a gente for ver lá no nosso intestino, nosso intestino é formado por células chamadas de enterócitos. E os enterócitos, eles pegam a glutamina da dieta e eles ficam com essa glutamina para que eles possam utilizar ali de acordo com as necessidades deles. Levando em consideração uma pessoa que tem uma doença que acomete o trato gastrointestinal, e nesse exemplo o intestino, e aí a gente pode falar inclusive da doença de Crohn, pode ser interessante você suplementar a glutamina se o seu caso for ter uma doença de Crohn ou se o seu paciente tem uma doença de Crohn. Afinal de contas, essa doença ela é caracterizada ali por uma doença autoimune que compromete os enterócitos. Agora, se eu fornecer glutamina e deixar esses enterócitos mais fortalecidos, pode ser que eu consiga tratar esse tipo de doença. Obviamente, tratar e não curar, infelizmente. Então, essa é uma aplicação bastante plausível da suplementação de glutamina. Agora, se esse não for o seu caso, seria muito interessante você rever a sua conduta. E aí agora, eu tenho certeza que vai ter um monte de gente lá nos comentários escrevendo: é tudo mentira isso que o Jeff tá falando, que eu tomo glutamina, eu comecei a tomar glutamina e eu não fiquei mais doente. Pessoal, é muito subjetivo falar de uma única pessoa. Quando a gente traz artigos científicos, esses artigos científicos eles são muito bem estruturados e eles usam populações ou então modelos experimentais ou células para que eles sejam
publicados. E aí eu vou apresentar algumas situações para vocês. O que pode estar acontecendo aqui é que essa pessoa começou a treinar, ficou doente porque ela não está adaptada a esse exercício. E aí conforme ela vai treinando, o tempo vai passando, ela vai se tornando mais forte, ela fica adaptada a esse exercício, logo ela não fica mais doente. Só que somado a esse tempo de treinamento, a pessoa começou a tomar glutamina. E ao invés dela atribuir esses benefícios ao tempo que ela está treinando, ela acaba atribuindo esses benefícios só para glutamina. Em outras palavras, os louros da vitória, eles estão indo ali para o campeão errado, eles estão indo para a glutamina e não para o seu empenho em continuar treinando. Essa mesma situação ocorre com pessoas que fazem dieta. Então a pessoa, ela faz uma dieta, sei lá, de 3.000 quilocalorias por dia, do dia para a noite ela pensa em cortar essas calorias, ela começa a comer só 1.200 quilocalorias. O corpo sente isso, o sistema imune sente isso, ele acaba imunodeprimindo e a pessoa fica doente. Aí a pessoa pensa, vou tomar glutamina para não ficar mais doente. Só que ela começa a tomar essa glutamina e ela acaba se adaptando à dieta também. O que está acontecendo aqui é que a pessoa está adaptada à dieta e por isso que ela não ficará mais doente. Não são os benefícios da suplementação de glutamina que estão fazendo essa pessoa não ficar mais doente. Então é muito importante você ficar esperto com essas recomendações que nós vemos aí na mídia. Beleza? Essa é a parte 2 desse vídeo. De qualquer forma, eu vou deixar na descrição a parte 1. Não esquece de me dar aquela força, deixa o like aqui pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações para você se manter atualizado e atualizada dentro da área da nutrição esportiva. De qualquer forma, eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo para vocês e também o botãozinho para se inscrever. Vai que você se esquece!